quero fazer uma pergunta direta. Se sua empresa entrasse em dificuldade financeira grave amanhã, fluxo de caixa negativo, dívida acumulando, crédito bloqueado, você saberia o que fazer antes de chegar no ponto de não retorno? Porque mais de 100 empresas por mês no Brasil chegaram nesse ponto em 2025 e a maioria deles não planejou chegar, simplesmente chegou. Esse vídeo é sobre o que está por trás desse número e, mais importante, o que você precisa ter estruturado para garantir que a sua empresa não vire estatística. Fica aqui. O Serasa publicou em abril de 2026 um dado que deveria estar em capa de todos os jornais do negócio do país. 2.466 CNPJs em recuperação judicial em 2025, recorde histórico da série iniciada em 2012. Quando você expande o número para incluir todos os processos em andamento, empresas que entraram em anos anteriores e ainda não saíram, o Brasil acumula 5.931 empresas em estruturação no primeiro trimestre de 2026, a 11ª alta consecutiva desde 2023. Em média, mais de 100 empresas por mês. Toda semana, mais de 25 CNPJs entram em recuperação judicial no Brasil. Agora para pensar no número e começa a pensar no perfil. Não só microempresas, não só negócios mal geridos. O Serasa e a RGF confirmam que houve um crescimento relevante de pedido de empresas de médio porte. Empresas com operação real, com funcionários, com cliente, com histórico. E a construção civil aparece explicitamente entre os setores mais afetados, junto com varejo e serviços. O que elas têm em comum? Operação que depende de crédito, ciclo longo de caixa, margem comprimida por juro alto e a estrutura financeira que não foi preparada para esse cenário. Vou dizer algo que vai contra o que a maioria pensa sobre recuperação judicial. Recuperação judicial não é o problema. É o sintoma. O problema começa há meses, às vezes anos, antes do pedido. Começa quando a empresa toma crédito com um custo maior do que a margem que consegue gerar. Começa quando o fluxo de caixa começa a ser coberto com antecipação de recebíveis todo mês. Começa quando o endividamento cresce silenciosamente, enquanto a operação ainda parece saudável na superfície. E quando o empresário finalmente percebe que a conta não fecha mais, o crédito já está bloqueado, o banco já puxou a garantia e o fornecedor já negou o prazo. Aí a recuperação judicial virou a única saída disponível, não porque foi planejada, porque as outras saídas já tinham sido fechadas antes. Existe um dado do Serasa que poucos comentam. Em janeiro de 2026, havia 8,7 milhões de CNPJs negativados no Brasil, com dívida média superior a R$ 23 mil por empresa. Historicamente, aumento de inadimplência antecede em 6 a 12 meses os pedidos de recuperação judicial. Isso significa que o Brasil está olhando agora para uma fila de empresas que já estão negativadas e que, se nada mudar na estrutura financeira delas, vão compor o dado de recuperação de 2027 também. A recuperação judicial é um instrumento legítimo e importante. A nova lei de falências melhorou muito o mecanismo no Brasil. Mas o ponto que eu quero que você leve nesse vídeo é esse. A empresa que chega geralmente poderia não ter chegado se a estrutura financeira tivesse sido ajustada 12, 18, 24 meses antes. Não é pessimismo, é o que os dados mostram. Vamos percorrer a cadeia que está levando as empresas à recuperação judicial, porque ela não começa no dia do pedido, ela começa muito antes, em decisões que pareciam razoáveis no momento. Passo 1. A empresa cresce. Ela pega crédito para sustentar esse crescimento. Capital de giro, financiamento de equipamento, expansão de operação, até aqui, normal. Passo 2. O custo do crédito sobe. A Selic sobe, o spread sobe. O crédito que era 18% vira 26%.
A margem que comportava o serviço da dívida começa a apertar. Passo 3. Para cobrir o gap do caixa, a empresa começa a usar instrumentos de curto prazo, antecipação de recebível, cheque especial, capital de giro emergencial, cada um mais caro que o anterior. Passo 4. O endividamento aumenta. O banco fica mais restritivo, a garantia que existia foi consumida, o crédito novo fica mais difícil e mais caro. A empresa começa a atrasar fornecedor para pagar banco. Passo 5. O CNPJ fica negativado, o score cai, o crédito bloqueia, a empresa não tem mais oxigênio para operar. Esse não é um cenário hipotético, é a trajetória documentada de boa parte das 2.466 empresas que pediram recuperação em 2025. E aqui está o ponto que eu quero que você note com cuidado. Em nenhum passo dessa cadeia, a empresa cometeu um erro óbvio. Ela cresceu, tomou crédito para crescer, usou instrumentos disponíveis para cobrir o caixa. São decisões razoáveis, num cenário diferente. O problema é que essas decisões foram tomadas com instrumentos errados, mas o ciclo real do negócio, capital de giro de 30 dias para financiar projeto de 24 meses, crédito bancário convencional para cobrir gap estrutural de recebimento. O instrumento errado no problema certo ainda destrói margem. E quando destrói margem, consistentemente, o caminho tem destino. Antes de continuar, uma observação bem importante. Esse vídeo não é sobre medo, é sobre diagnóstico precoce. A diferença entre uma empresa que entra em recuperação judicial e uma que não entra não é que uma teve sorte e a outra não. É que uma identificou o problema antes do ponto de não retorno e agiu. E agir significa entender a estrutura financeira antes que a pressão force a decisão. É exatamente isso que a gente vai falar agora. Vou te mostrar o que separa uma empresa que atravessa um ciclo de juro alto e o crédito restritivo de uma que não atravessa. São 3 diferenças estruturais não operacionais. Diferença 1. Mapeamento do endividamento real. Empresa que atravessa a crise sabe, em tempo real, o custo médio de todo o capital que a financia. Não só o contrato do banco, todo o capital. E compara esse custo com o retorno que cada operação gera. Quando o custo supera o retorno, ele age antes da conta fechar sozinha. Diferença 2. Estrutura de crédito adequada ao ciclo. Empresa que atravessa crise não usa crédito de 30 dias para financiar o ciclo operacional. Cessão recebível estruturada, FDIC, linha de fomento com prazo compatível, o instrumento certo reduz o custo e a longo prazo. Isso preserva a margem. Diferença 3. Histórico financeiro legível. Empresa que acessa o crédito de qualidade chegou preparada. Balanço organizado, DRE com evolução de margem, fluxo de caixa documentado, garantias mapeadas. Quando o crédito ficou mais restritivo, ele ainda tinha acesso, porque o banco conseguia ler o risco com clareza. Empresa ilegível para o banco vira empresa sem crédito no pior momento. Essas 3 diferenças não aparecem de um dia para o outro. Elas são construídas ou não construídas ao longo de meses de decisões financeiras. A empresa que está sob recuperação judicial hoje tomou decisões que pareciam razoáveis há 18 meses atrás. A empresa que não vai precisar, chega lá e está tomando decisões diferentes agora. No trabalho que eu faço, estruturação de crédito e reorganização financeira para empresas, o que aparece com mais frequência não é a empresa sem operação, é a empresa com operação sólida, com cliente, com faturamento, que chegou num ponto de pressão financeira que poderia ter sido evitada se a estrutura tivesse sido revisada antes. Às vezes, são 6 meses antes que o problema teria sido resolvido, como uma operação de crédito estruturado. Às vezes, 1 ano antes, com uma renegociação de dívida feita no momento certo, quando a empresa ainda tinha poder de barganha, a empresa que chega para renegociar a dívida com um caixa positivo
consegue condição completamente diferente da empresa que chega para renegociar com caixa negativo e o banco bloqueado. Timing é tudo na estruturação financeira. E o timing certo é sempre antes. Deixa eu fechar com 3 perguntas para você levar. Primeira, você sabe agora qual é o custo real de todo o capital que está financiando a sua empresa? Não só o contrato do banco, tudo. Segundo, o crédito que você usa foi escolhido pelo custo e prazo adequado ao ciclo do seu negócio? Ou foi o crédito que estava disponível na hora que você precisou? E terceiro, se o crédito ficasse mais restritivo amanhã, a sua empresa conseguiria se financiar por outras fontes ou dependeria exclusivamente do canal que usa hoje? Essas 3 perguntas têm uma resposta cada uma, e a resposta honesta delas já é um diagnóstico. Se alguma gerou um desconforto, esse é o ponto de partida. Se você quer entender o que está por baixo desse cenário, porque guerra no Oriente Médio, o petróleo alto e a Selic resistente estão acelerando exatamente esse movimento de recuperações. O vídeo mais recente do canal faz a conexão inteira. Está aqui na tela agora. É o próximo passo lógico desse raciocínio. Se inscreve no canal e se quiser conversar sobre a estrutura financeira da sua empresa, o link está na descrição. E até a próxima!